Oi, turma, tudo bem? Hoje a gente vai seguir na aula de geografia, então, né? A gente vai usar o livro. A gente acabou de fazer a aula de história e agora a gente vai utilizar o livro de geografia lá na página 106, continuando então no sexto capítulo, né? Capítulo 6. Agora, então, vocês vão ler, né? E vão, depois de ler, vão pausar o vídeo para fazer essa atividade. Agora é com vocês. Como os alimentos abaixo foram produzidos? Relacione as imagens e complete as fichas. Na primeira imagem, a gente tem um milho, né? Na primeira coluna, né? Então, na primeira coluna, a gente tem o milho, né? Várias socas de milho, espigas de milho. Na segunda imagem aqui, a gente tem a produção, então, de leite, né? Garrafas de leite, caixas de leite. E aqui nós temos, então, peixes, bastante peixes, né? Em caixas, não no mar. E na segunda coluna, nós temos, então, a extração do leite da vaca, né? A gente tem a pesca aqui e a gente tem a pessoa colhendo e plantando milhos, né? Então, a gente vai primeiro fazer a segunda coluna. A segunda coluna está perguntando que tipo de atividade é a produção de leite. A gente sabe que a produção do leite é pecuária. E ali, qual é o produto, então? Olhem ali na imagem e pensem, qual é o produto que está sendo feito ali, que está sendo fabricado, que está sendo extraído, né? A segunda imagem, então, a gente tem um homem jogando uma rede de pesca no mar. A gente sabe que tem três tipos de extrativismo. Tem o extrativismo animal, o vegetal e o mineral. Quando a pessoa vai pegar um peixe, é um extrativismo animal ou é um mineral? Ou, quem sabe, é um vegetal? Então, pensem qual é o tipo de extrativismo, a pesca, e respondam. E depois, respondam também qual é o produto que está sendo pego ali, né? Pescado ali. Então, no último quadrinho, a gente tem a pessoa plantando. Quando a gente fala de plantação, a gente está falando de agricultura, né, gente? A gente já viu isso nas aulas anteriores dessa semana. E aí, qual é o produto, então, que a pessoa está plantando ali? Vocês vão olhar o produto e vão relacionar depois, ligar, né, qual produto é em qual quadrinho, né? E agora, então, depois de fazer essa atividade, a gente vai seguir e aprender um pouquinho mais. A gente sempre fala disso, mas é sempre bom falar, né? Quanto mais a gente fala, é melhor. Então, a gente vai falar de como cuidar da natureza, né? Que é o cuidar para não faltar. Aquilo que a prof sempre fala, né? Que a gente tem que utilizar os recursos da natureza com muita responsabilidade, porque as coisas acabam, né? Não é infinito. E se a gente só desmatar, se a gente só tirar água, se a gente só desperdiçar água, se a gente só pescar, só caçar animais, não vai, um dia a natureza não vai conseguir repor, né? E a gente vai ficar sem aquele recurso natural. Então, a gente vai ver como cuidar da natureza. Coletar, então, e tratar de forma adequada, né, os resíduos gerados na fazenda. Aqui a gente está falando também do espaço rural, né, gente? Então, por isso que a prof falou na fazenda, tá? Utilizar fontes de energia, né, que não poluam a natureza, não poluam o meio ambiente, como, por exemplo, os painéis solares, que está aqui no desenho, né, que colocou aqui do ladinho. Também reflorestar é muito importante, reflorestar as áreas desmatadas, porque a gente utiliza árvores para fazer folha, por exemplo, né? Então, é muito importante que quando aquelas árvores são derrubadas para a produção de folhas, sejam plantadas árvores novas, para a natureza poder se regenerar, né? Também é muito importante coletar a água da chuva, né, com uma cisterna, por exemplo, para poder regar as plantações,
utilizar daquela água para regar as plantações. E também é muito importante o cultivo de plantas sem agrotóxicos, que a gente diz que são orgânicas, né? Que agrotóxicos, no caso, são os venenos que servem para as plantas e os alimentos crescerem mais rápido e também para as pragas, né? Os bichinhos que comem não poderem comer, né? Não gostarem de comer por causa do agrotóxico. Mas o agrotóxico, ele faz mal para nossa saúde, né? Então, o ideal é sempre plantar, cultivar alimentos orgânicos, né? Agora, então, a gente vai explorar os conhecimentos. Lá na página 108, a gente tem 3 atividadezinhas só, é bem rapidinho, tá? Atividade 1 tá fazendo a seguinte pergunta. As paisagens do campo e da cidade podem apresentar semelhanças e diferenças entre si. Vejam as fotografias abaixo. Então, a gente tem 2 fotos, né, da paisagem rural. Essa primeira, né, que tem uma casa e uma casa no campo, né, e tem árvores, né, montanhas lá atrás. E a gente também tem essa aqui, que é um caminho, como se fosse um bosque, né, com bastante árvores e vegetação na margem, o chão de terra e as pessoas caminhando. E um ônibus lá atrás, né, gente? Porque também passam ônibus e também tem carros, caminhões no meio rural, né? A primeira fotografia, então, ela foi tirada no município de Pacifica, no Rio Grande do Norte, em julho de 2018. Aqui, essa foto aqui, então, que tá no livro de vocês, essa primeira. E a segunda fotografia foi no distrito de Nova Londrina, lá no estado de Rondônia. E aí foi uma imagem mais antiga, foi em outubro de 2011. Essa segunda aqui. Vocês podem acompanhar melhor no livro de vocês, né, que fica melhor de ver. Agora, na A, tá perguntando. Quais os elementos que compõem as paisagens? O que é os elementos, então? É o que a gente vê nas fotos, né? A gente vê casas, plantas, árvores, pessoas, ônibus, rua, calçada também. Então, tudo isso são os elementos que compõem a imagem. Na B, dos elementos dessas paisagens, escolha um que também pode ser encontrado onde você mora e cite uma diferença. Então, vocês vão observar as 2 imagens e vão pensar no local onde vocês moram. E aí, vocês vão escolher um elemento que também tem aonde vocês moram, como pode ser rua, pode ser ônibus, pode ser árvore, vocês que decidem, né? E depois tem que citar uma diferença. Por exemplo, aqui eu vou escolher a rua. A rua, ela não é asfaltada, né? Ela é um chão de terra. E na minha rua é uma rua com calçamento. Então é uma diferença, entendeu? Vocês podem escolher uma diferença da onde vocês moram e dessas imagens aqui, né? E depois nós vamos para a 2. A 2 está dizendo o seguinte no enunciado. Além de formar belas paisagens, o cultivo do girassol é uma importante atividade econômica do campo. Sobre o girassol, responda o que se pede abaixo. A. A semente é uma parte muito importante dessa planta. Por meio de qual atividade econômica realizada no campo podemos obter a semente do girassol? Lembram na página anterior que a gente viu a plantação de milho? O que é quando a gente fala de plantações? É a agricultura. E na B, vocês vão fazer uma pesquisa e descobrir os 2 usos da semente do girassol. Então, vocês vão pedir ajuda do papai, da mamãe, ou da vovó, ou de algum adulto que esteja aí com você, e vão utilizar uma página da internet, vão utilizar o Google para fazer essa pesquisa. E pesquisem 2 usos da semente de girassol. E depois coloquem ali embaixo, né, nesse espacinho. Então, é uma pesquisa bem rapidinha, né? E depois de fazer a 2, essa pesquisa da 2, a gente vai lá para 3.
Na 3, a gente tem essa imagem que é do Jean-Claude Monet, né? Ele é um pintor, essa pintura é uma pintura a óleo, né? De tela em óleo, é óleo e tela. E ele foi feito mais ou menos em 1868, é isso mesmo, 1868. Vocês vão observar essa imagem ali na tela, do ladinho no livro de vocês, tem o zoom, né? É a mesma imagem e tem os zooms aqui, estão vendo? O 1, o 2 e o 3. Aliás, o 1, o 2 e o 3. E aí vocês vão fazer ali a tabelinha. Então, da 3 diz o seguinte: nessa pintura, o artista francês Claude Monet retratou um almoço. Podemos observar diferentes produtos vindos diretamente do campo ou feitos de materiais que foram produzidos lá. Observem os detalhes da pintura e completem o quadro. Então, vamos ver. No zoom número 1, o que a gente está vendo ali? Ovos, né, gente? Os ovos, eles são do mesmo segmento ali, que é da extração animal, eles são do mesmo segmento do leite, que a gente viu na atividade anterior. Então, a gente está falando da pecuária, né? Então, o zoom número 2. A gente está vendo o que é ali naquele prato? Uvas, né, gente? As uvas, elas são o plantio. Então, elas vêm da agricultura. E no número 3, a gente vê uma cadeira, né, feita de madeira. A madeira, ela é um tipo de extrativismo. Ela é um extrativismo mineral, vegetal ou animal? Vocês sabem qual é? Pensem aí um pouquinho que a gente viu nas aulas anteriores para responder. E B, na pintura, vocês podem observar um jornal. Vocês estão vendo ali um jornal em cima da mesa? O jornal, então, ele é feito por meio da extração da madeira, né, gente? Que é com a madeira que a gente faz papel. Então, a gente vai escolher um outro elemento da pintura e descobrir de qual atividade ele foi feito e qual material usado para produzi-lo. Vocês podem escolher o pão, a toalha da mesa, ou o azeite de azeitona, né? Ou o vinagre que foi feito da uva, tudo que tem ali na nossa pintura, né? Então, escolham um outro elemento da pintura e vejam do que ele é feito e qual é o ramo que ele é produzido, tá bom? Então, amanhã a gente tem mais uma aula de história e uma de geografia para fechar esses dois capítulos, o capítulo 6 de história e o capítulo 6 de geografia. Espero vocês amanhã. Se precisar de ajuda, pode chamar a prof. Um beijo.